E tem uma questão, Igor, do lagging, né, do atraso da questão da política monetária chegar na economia real. Se você puder falar um pouco para a galera, um pouco desse impacto, assim, né? Hoje muita gente fala de 6 a 8 meses, né, do tempo que você leva para o aumento de taxa de juros, para chegar na economia real, mostrar uma desaceleração. E a gente vê isso, que as ações refletem isso muito rápido. Né? Praticamente na hora ali que sai, né, a decisão, o mercado já começa a reprecificar e, enfim, já coloca no preço. Mas a gente sabe que tem um certo tempo para isso chegar na economia real. Se puder falar um pouco para a galera? Tem, por exemplo, se avalia muito a inversão da curva de juros, né? Existe um estudo que depois de 15, 18 meses que a curva inverteu, a economia já começa a sentir os efeitos e tipo uma recessão começa, né? Não lembro exatamente agora o time, né? Que tem o estudo com a inversão da 10 e 2, da 10 menos 2 anos, e de 10 e 3 meses. São 2 estudos, cada um tem um time, né? A economia desacelera e depois entra em recessão. Só que 2022, realmente, todo mundo falava em recessão, né? A economia americana, tem que lembrar que 2 PIBs consecutivos houve contração, segundo e terceiro. Só que o consumidor aguentou muito bem essa taxa de juro mais alta. O grande assunto de 2023 foi esse. Consumidor aguentando tranquilo um juro mais alto. Existem várias explicações do porquê. Bom, desemprego muito baixo, mercado de trabalho super forte. Não tem recessão com desemprego baixo e se mantendo baixo. Com jolts muito acima do histórico também. Tem muita demanda por trabalhador ainda. Tem muita contratação ainda. Isso estava mantendo a inflação muito alta por conta do salário. A característica de ser uma inflação de serviço também contribui para isso? A inflação de serviços é uma consequência disso. Se descobriu também ano passado. Porque o Fed falava que a inflação era transitória, 2021. Aí fim de 21, cadeias de suprimentos. Sim. Início de 22, commodities, guerra na Ucrânia. Fim de 22, inflação salarial. Ela foi mudando de explicação, de desculpa, né? O problema é quando eles tentam colocar uma desculpa apenas para a inflação, sendo que nós vimos vários fenômenos se transformando. São várias explicações para a inflação elevada desde 2021. Uma delas é o excesso de demanda, causado por um excesso de políticas expansionistas, tanto monetárias quanto fiscais. E as políticas fiscais continuam expansionistas lá fora. O governo do Biden está gastando uma quantidade de recursos que não condiz com uma economia que está crescendo, com um consumidor que está gastando. Se pegar a relação entre déficit do orçamento deles sobre PIB e desemprego, então você tem déficit e desemprego. Quanto mais baixo o desemprego, maior a arrecadação, menor o déficit. Sim. Quanto maior o desemprego, bom, temos que ajudar a economia, vamos gastar mais. Nunca se gastou tanto, que nem esse ano, para um desemprego de 3,7, 3,8, sem recessão. Nunca. Isso é um estudo desde 1950. Não é pouco tempo atrás. Realmente é algo fora do normal. Mais um fenômeno que causa uma inflação mais pegajosa, uma economia resiliente e uma taxa de juros que precisa ser mantida alta por mais tempo. Então, tudo vai indicando para isso, né? Mas sobre o lag, existe o lag, ele está mais presente do que o esperado. Para quem tirou o juro de 0 até 5,5 e rápido, se esperava o quê? Uma economia que logo vai sentir o efeito e vai desacelerar. Só que o consumidor está com muita grana ainda no bolso. Está para acabar agora, no 4º trimestre. Tem vários estudos que levam ao excesso de poupança que foi conseguido lá na pandemia, acabar no 3º tri, no 4º tri. É difícil de mensurar. Eu quero saber como a economia vai se portar depois que isso acontecer. Quero saber como a economia vai se comportar depois que o mercado de trabalho sentiu os efeitos da política monetária. Que parece que sentiu num mês, parece que não sentiu no outro. Quando o payroll começou a cair, né? Beleza, está sentindo. Jolts caindo também. Taxa de participação da força de trabalho aumentando. O mercado está sentindo. Aí veio esse último payroll, 336 mil. Bem acima, né? Todo mundo errou. Wall Street inteira errou. Eu li um relatório do Goldman Sachs que colocou 200 mil. Se falava em 170, cara, 336. É o dobro do esperado. Né? E aí o mercado olhou o quê? Para a inflação salarial. Só que eu vejo assim, vários riscos para um benefíciozinho. A inflação salarial veio um pouquinho abaixo do esperado. Ah, não, realmente está muito bom. Tá se contratando, é uma economia forte. Justificativa, né? A justificativa do já estamos no pleno emprego e agora estão pagando menos, né? Imagina manter contratando 200, 300 mil por mês com a inflação salarial caindo. É perfeito.
economia crescendo Sim. acima do normal. Último SEP, que é aquele resumo do Fed, os caras ajustaram as estimativas de crescimento de 2023, né? De 1% para 2,1%. É só um erro de 100 e poucos por cento. Não é pouca coisa. Então, até eles achavam que não ia crescer tanto esse ano. O próprio Powell disse que para a inflação voltar a 2%, ela precisa crescer abaixo da tendência de longo prazo. Está crescendo praticamente na média de longo prazo, né? Tem que desacelerar mais ou não, o que precisa acontecer? E agora, com esse juro longo subindo, isso traz, sim, as condições financeiras para um âmbito mais contracionista. A economia eventualmente vai sentir. Os indicadores vão ter que mostrar isso. A desaceleração da atividade, consumo, investimento, não sei. A gente vai ter que ver nos próximos meses, né?